Olá, queridos! A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e nossos amigos. É uma alegria muito grande estarmos aqui com você novamente no programa Crescendo na Igreja Cristã Maranata, este quadro da TV Manaim. Essa TV abençoada, programas edificantes para todas as idades, né? Glória a Deus! Hoje estamos com os nossos companheiros para tratarmos de um tema Mefibosete. Já ouviu falar nele? Por certo sim, né? Se não, vai ouvir hoje. Mefibosete é um personagem bíblico lá do Velho Testamento que vai nos ensinar muita coisa. Mefibosete, o convite da graça. A paz do Senhor Jesus, pastor Arley. Paz do Senhor, pastor Márcio. Paz do Senhor, Josimar. Uma alegria estar aqui. Josimar também. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Márcio. Paz do Senhor, pastor Arley. Irmãos que têm já acompanhado os nossos programas, mais uma vez obrigado pela participação dos companheiros. Hoje, pastores, com o tema Mefibosete, o convite da graça, né? Então, vamos ler, pastor Josimar, 2 Samuel, capítulo 9, de 6 a 7, por favor. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Que convite, hein? Convite do rei Davi a Mefibosete. Mefibosete, que é da época, né, do rei Davi, ele era neto do rei anterior, o rei Saul, filho de Jonatas. E esse Mefibosete, ele recebeu um convite inusitado do próprio rei, que o chama, como foi lido no texto aqui, que o chama para estar sendo abençoado por Deus e pelos benefícios ali do rei Davi, inclusive de se assentar com ele à mesa, né, pastor Arley? Quem foi, por favor, Mefibosete, pastor Arley? Pastor Márcio, assim como o texto que o Josimar leu, Mefibosete, como você mesmo comentou, ele foi filho de Jonatas. Jonatas, ele era filho também de Saul, não é? O Saul foi o primeiro rei de Israel. Aqui, quando ele recebeu o chamado, Davi já era o segundo rei. Então, Mefibosete, ele era filho de Jonatas, neto de Saul. Exatamente. E ele teve uma infância muito difícil, Mefibosete. A palavra do Senhor, ela registra que tanto o rei Saul quanto o pai dele, Jonatas, morreram numa batalha. Isso. O palácio ficou um pouco ali agitado e a ama dele, que cuidava dele quando ele tinha 5 anos, correu com ele nos braços, mas naquele momento que ela correu... Aquela notícia que chegou de repente? Exato. E ela tentou, todo mundo tentando escapar? Todo mundo tentando escapar, ela tentou proteger ele e ele escorregou dos braços dela e ele tinha 5 anos. Ele ainda não tinha estrutura para aquela queda, para aquele trauma, os ossos talvez ainda não estariam formados e quando ele cai, ele fica aleijado de ambos os pés, E naquela época, só para contextualizar a questão de Mefibosete, naquela época, não é um filho de rei ou qualquer outro, né? Lá em Israel eles tratavam o aleijado, o leproso de uma maneira um pouco diferente, como eles não podiam lutar. Ele foi colocado numa terra distante chamada Lodebar, na casa de Maquir, um local de esquecimento. E ele ficou ali por muitos anos, isolado, esquecido, até o dia desse grande chamado do rei Davi. Então, quando o rei Davi assume o trono, ele se lembra, né? Ele quer fazer o bem para alguém da casa de Jonatas e de Saul, é isso? Isso, porque existia uma aliança entre Davi e Jonatas. E Saul, por ciúmes, começou a perseguir Davi, depois dos cânticos das mulheres, que Davi venceu milhares, Saul venceu milhares, Davi 10 milhares. Saul começou a perseguir Davi. E Jonatas então começou a proteger Davi, porque Jonatas sabia tudo que o pai dele fazia. Ele falou assim, Davi, olha, eu vou falar para você cada passo que o meu pai vai fazer quando ele for te perseguir. Davi, então, ele faz uma aliança com Jonatas e diz assim, ó, se você me disser isso, vai me ajudar muito. Só que Jonatas diz para Davi, só que tem uma coisa.
Eu quero que, quando você vencer todos os reis, quando você estiver no reino e for tudo em paz, eu quero que você use de beneficência com toda a minha casa. Não deixa ninguém desprezado. E aquela aliança foi o ponto central para Davi se lembrar. Isso, ele não se esqueceu da aliança. Ele não se esqueceu da aliança com Jonatas e ele fez esse convite glorioso. Apesar de ser da família daqueles que perseguiram a Davi, mas independente disso, ele fez valer a aliança com Jonatas. Fez valer a aliança com Jonatas e isso prova uma coisa, né? Davi aqui é símbolo do próprio Senhor, né? Que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e fazemos uma aliança com Ele, o Senhor também faz uma aliança conosco. Perfeito. A gente até tem na obra, né, Pastor Márcio, a questão que nós consagramos o nosso filho no altar do Senhor, Sim. não é? Então, quando nós consagramos, levamos o nosso filho no altar do Senhor, nós dizemos ao Senhor e assumimos um compromisso de criar ele na presença do Senhor. Amém. Só que ali também Deus assume um compromisso conosco de nunca abandonar os nossos filhos. Amém. E foi essa aliança. Davi Glória nunca a se Deus. esqueceu dessa aliança com Jonatas. Amém. Queridos, essa nossa primeira palavra, né, essa introdução, é que o substrato histórico dos fatos aqui, que envolveram Mefibosete, é para chegarmos nesse momento. A maneira como o rei Davi acolheu Mefibosete. A obra do Espírito Santo, a obra de Davi, como nós costumamos chamar, pelas características de como Deus abençoou Davi, de como ele se relacionou como aquele servo segundo o seu coração, a obra do Espírito Santo também tem recebido pessoas, recebeu a todos nós e recebe todo tipo de pessoa. E nós vamos falar sobre isso, Mefibosete simbolizando aquele que está necessitado, isolado, carente, às vezes com traumas da infância, mas que essa obra tem recebido muito bem crianças, inclusive crianças órfãs, né? Lares divididos, grandes dificuldades nos lares, mas a obra do Senhor tem recebido, né, pastores? Glória a Deus. Interessante todo esse contexto histórico e frisar que o reinado de Davi foi marcado por um reinado de misericórdia. Ele usou de misericórdia aqui para com Mefibosete, né? E a palavra diz que Mefibosete foi viver numa terra distante, Lodebar, quer dizer, terra seca. Provavelmente passou por necessidades, de certo passou carência de convívio afetivo, de um lar estruturado, mas que com o passar do tempo, a palavra diz que quando Davi manda chamar Mefibosete já tinha um filho. Então, assim, houve toda uma trajetória na caminhada de Mefibosete. Mas que, ao receber o convite, talvez ele poderia negar, dizer, não, eu não posso ir. Porque era comum o rei sucessor, de certa forma, eliminar qualquer chance do reino anterior se levantar, se opor para tentar tirar o trono. Mas Mefibosete, distante, recebeu esse convite e atendeu o chamado. E ali ele recebeu uma grande bênção, porque talvez não esperava, ou muitos não esperaria, o convite e o que ele recebeu. Toda a oferta que ele recebeu ali de Davi, que foi comer à mesa com o rei. Glória a Deus. Estar junto de Davi. É um amor gratuito, né, pastor Arley? Porque o que Mefibosete tinha a oferecer? Não tinha nada. E no contexto dos nossos olhares também, não é? O que ele ia produzir para o reino de Davi? Tanto que quando Davi fala com Ziba, Ziba faz questão, porque Ziba ele não era filho de Saul, ele era mordomo na época da casa de Saul, só que agora ele estava se beneficiando de todas as terras de Saul. Então ele não queria ninguém para tomar o lugar dele ali, tanto que Ziba falou assim, tem Mefibosete lá, mas ele é aleijado. Como ele diz assim, ele não serve para nada, ele não serve para estar aqui. Só que Davi ele não olhou desse jeito. O mundo olhou, né? O mundo olha assim. Exatamente. Ali está uma pessoa que não tem proveito, um desqualificado,
o mundo classifica, né? Mas Davi não fez isso. Não verdade? fez isso. Davi usou de misericórdia e é por isso que o tema desse programa aqui é o convite da graça. Glória a Deus. Foi assim que Jesus usou conosco também. Que mérito que nós tínhamos? Nenhum. Muitas vezes, muitos olhavam para nós também com desprezo, não serve, não tem jeito, mas Jesus, ele tem o seu olhar de misericórdia, ele nos convida para estar na presença dele, no banquete dele, mesmo imperfeitos que somos. Essa foi a grande história da nossa salvação, né? A mesma de Mefibosete. Uma coisa interessante foi que esse Ziba teve que servir Mefibosete, né? Ele desprezou ele, mas depois ele teve que servir. Ele trabalhou para colocar o pão ali na mesa de Davi e serviu Mefibosete, que assentou junto com o rei. Uma coisa importante também foi que quando Mefibosete ele teve esse acidente, ele não tinha estrutura para ter aquele trauma naquela idade. Sim. E talvez aqui está o ponto também do programa, né? De crianças que nessa fase de crescimento elas não têm estrutura para receber muitas coisas que elas receberam. Coisas pesadas, Coisas né? pesadas. Uma separação, uma morte. Situações que eles viveram e ainda não era fase, eles ainda não tinham força para viver aquilo. Mas o Senhor, ele, assim como Davi fez com Mefibosete, o Senhor também faz isso com essas crianças, sabe? Sim. Crianças que às vezes foram traumatizadas, tiveram isso, mas o Senhor chama elas para estar na presença dele, para transformar o coração, transformar o pensamento, dizer a elas que elas estão na mesa do rei, eles são importantes para o rei, para a casa do rei, e que o passado ficou para trás, né? Que agora é uma nova vida em Jesus. E quando você vê uma pessoa na presença do rei, comendo com ele, se alimentando com ele, ouvindo as palavras do rei, naquele banquete, ninguém vai dizer mal dessa pessoa, né? Olha, que privilégio, que coisa, olha onde está, né? Esse menino hoje. É assim que as pessoas veem os servos que chegam na igreja, né? Interessante que muitos no mundo olham situações nesse cenário e desqualificam. Sim. Não tem futuro, não vai prosperar, mas nesse cenário entra a graça de Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus nos convida, mesmo nós sem termos nada a oferecer. A graça nos dá isso. Ele devolve as terras, mostrando também, queridos, que bênçãos materiais que são impossíveis. Às vezes você olha o jovenzinho ali, você vai prestar para quê? Eu quero prestar para administração, para direito, mas você estudou. Eu não tive tanta condição, mas, né, de ter um bom estudo, mas o Senhor opera um milagre, ele passa naquele vestibular, naquele concurso, daqui a pouco você vê, passou no outro concurso e ele está muito bem, por quê? Porque o Senhor é dono do ouro e da prata, de todas as coisas. Então, o Senhor é maravilhoso, né? Interessante, desculpa, Sr. Arley, que Mefibosete, ele, mesmo ao longo da trajetória, não teria ali condições, né? Sim. Mas, o que eu quero dizer, nós como servos, quando chegamos na presença do Senhor, o Senhor, ele nos qualifica, ele nos aperfeiçoa, ele abre o nosso entendimento, fazendo com que venhamos a prosperar na caminhada. Talvez lá fora não haveria valor, mas junto do Rei, na presença dele, na comunhão dele, porque é isso que nos fortalece, é estar à mesa com o Rei, comendo do pão com ele, estar com ele na comunhão dele. Essa questão da restituição ela é importante porque os traumas da vida às vezes impedem, não é, o adolescente, o jovem, de ter um desenvolvimento no estudo, na vida profissional. E às vezes aquelas situações no passado fazem com que tudo aquilo que era para ser dele, ele não conquiste. Mas quando o Senhor chama essas vidas para a presença dele, a Bíblia diz assim, que o Senhor restitui os anos consumidos pelo gafanhoto. Então tudo aquilo que foi perdido pelos traumas, as dificuldades, as barreiras que foram criadas na presença do Senhor, Deus restitui. E Deus pode fazer em um ano aquilo que a gente não consegue fazer em 10, que aquelas barreiras que nos bloquearam, Deus faz em um ano na nossa vida. E ninguém mais diz, ali está um aleijado, como disse Ziba, né?
e dizer ele é aleijado de ambas as pernas. Ali ninguém vai dizer isso, porque vão dizer assim, está na mesa do rei. E na mesa do rei, como todos estavam sentados, ninguém via imperfeição. É perfeito. Na mesa do rei não tem imperfeição. Quando você olha um servo abençoado, ninguém vai dizer o passado dele, se ele perdeu o pai, se separou, se tem traumas do passado, nada disso. Ali está uma nova criatura, Glória a Deus. vestes novas, se alimentando com o rei. Né? Isso é um fato que nós, ao longo dos anos, contemplamos. Irmãos que chegaram ainda adolescentes na presença do Senhor, nesse cenário. Exatamente. Dificuldades, não é difícil, batalhas. Né? E aí nós temos exemplos de irmãos que, tanto o varão como a esposa, chegaram nesse cenário, mas que, independente dos traumas, hoje, servos do Senhor, uma família estruturada, com filhos, servindo ao Senhor com alegria. Então, assim, na presença do Senhor, tudo é restaurado. Glória a Deus. Tudo é restaurado. O Salmo 113, ele exemplifica muito isso, né? Ele diz que o Senhor se inclina desde o céu para ver o que está na terra. E ele ergue o pequeno, ele ergue do pó o desvalido e faz ele se assentar com os príncipes. Tira do monturo, necessitado. E faz assentar com os príncipes do seu povo. Essa foi a nossa experiência. Exatamente. Essa é a experiência de muitos que nessa hora estão sendo chamados pelo Senhor, muitos que já tiveram traumas, muitos que já tiveram batalhas na vida, que o fizeram travar em determinado momento. Hoje o Senhor está chamando a muitos para se assentar na mesa com Ele. O próprio Senhor Jesus, ele tinha essa característica. Ele até era muito criticado por estar no meio dos doentes, dos pecadores, dos atormentados. Mas o Senhor veio para isso, né, Josimar? O Senhor Jesus mesmo disse que Ele veio para aqueles que estão doentes. Não, o são não precisa de médico. Então, essas pessoas que vivem talvez à margem da sociedade, Jesus está chamando. Jesus os convida para viverem na sua presença e desfrutarem da graça de Deus. Inclusive, pastor Arley, na parábola da grande ceia, que mostra o momento profético final, um dos últimos chamados ali foi exatamente para esse tipo de pessoas mais necessitadas. Chamai os aleijados, os mancos, que eu quero que ele sente à mesa na ceia, na grande ceia. Ou seja, a obra do Espírito Santo, a obra de Davi, né, tem acolhido todo tipo de pessoas no nosso meio, sem nenhuma distinção, qualquer tipo de problema, seja qual for a gravidade, e o Senhor tem poder para transformar e restituir a honra, a dignidade dessas pessoas, em todos os sentidos, né? Não só material, mas em todo sentido, dar a ele uma família, filhos, uma boa profissão, e honrar, né, o seu testemunho dentro da igreja e fora da igreja também. Muito bem, essa grande ceia que Jesus falou é essa grande ceia que está acontecendo agora no momento do arrebatamento. Nesses últimos dias da igreja nessa terra, o Senhor Jesus está enviando um povo nos 4 cantos do mundo também para chamar pobres, mancos, aleijados, a todos para sentar na mesa do rei, porque nós vamos participar da bodas do Cordeiro, que será a grande festa da igreja do dia do arrebatamento. Glória a Deus. O que significa, pastores, comer pão com o rei? Na prática, hoje, dentro das nossas igrejas, o que é comer pão com o rei? Comer pão com o rei é desfrutar da palavra revelada. Jesus disse isso, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, o homem, a pessoa, quando ela aceita esse convite da graça, ela tem um alimento que nutre a alma. Ela não vive mais para esta vida ou dependendo de recursos desta vida, não. Ela se alimenta sabendo de que aquilo que ela está se alimentando é algo que serve para a vida eterna e não para esta vida. E também fazer parte do corpo, Perfeito. Desfrutar de tudo aquilo que é o benefício do Senhor Jesus para a igreja. A comunhão do corpo. A comunhão do corpo, o rei está ali presente, é participar dos louvores, dos dons espirituais, daquilo que é a intimidade do Senhor, das revelações, de tudo aquilo que o Senhor nos dá na presença dele. Perfeito. Ou seja, alguém que estava isolado, esquecido num canto, quando chega na obra do Senhor, ele é importante tanto quanto os demais, né? E a partir dali, ele desfruta das mesmas bênçãos que a igreja está participando. Alegria, comunhão,
bênçãos, família, não é verdade? Então, o jovem vem, já se encaixa no grupinho de jovens da igreja, o adolescente vem, a criança vem. É até emocionante ver, queridos, quando as crianças nos visitam, os adolescentes, e após o culto já estão brincando juntos. Não é uma coisa maravilhosa? Cheio de problema, mas estão ali sorrindo, brincando, correndo e já se enturmam ali com um grupo de crianças, e você vê que isso já é uma bênção do Senhor, né? Agora ele tem uma família nova, né? Isso. O Senhor Jesus na cruz do Calvário instaurou uma nova família, que é a própria família do Senhor mesmo, né? Que nós agora fazemos parte daqueles que são chamados. Uma coisa interessante é que os pés de Mefibosete não foram curados, mas aquilo ali nunca mais prejudicou ele no sentido da sua mentalidade, da sua posição, não. Ele sentou na mesa do rei, agora ele era feliz, mesmo com aquele problema continuou. Às vezes tem situações na nossa vida que o Senhor não vai curar, não vai fazer, mas aquilo ali não vai nos atingir mais a ponto de nos causar trauma, porque agora somos felizes junto ao Senhor, temos tudo o que precisamos. As questões nossas, às vezes físicas, algumas limitações, diante do pão, da mesa do rei, elas não são nada, não são nada. Então o rei nos faz feliz, independente das nossas limitações. Que maravilha, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? Amados, nós sabemos que um assunto aqui é bem profundo, né? Poderíamos até estender, mas nós vamos encerrar este episódio. A paz do Senhor, ungido Josimar. Paz do Senhor, pastor Márcio, paz do Senhor, pastor Arley. Paz do Senhor, pastor Arley. Paz do Senhor, pastor Márcio, Josimar. Amém, paz do Senhor. Meus amados, nós nos despedimos de todos vocês também desse episódio acerca de Mefibosete, o convite da graça, convite do Senhor Jesus, né? Aqui foi falado que Davi fez uma aliança e por causa desta aliança com Jonatas, ele trouxe um benefício de salvação, de bênçãos para um homem desqualificado pelo mundo, Mefibosete. Jesus também, ele tem uma aliança com o Pai. É uma aliança de amor. E por causa desta aliança, ele tem nos chamado pela sua graça, pelo seu grandioso amor e pela sua misericórdia. Nós não merecemos, não fizemos nada por merecer. É puro amor do Senhor Jesus, que é o maior mistério da existência. O amor do Senhor, que é um amor gratuito do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eles fizeram um trato, uma aliança na eternidade. E sabe quem foi beneficiado? Todos nós e você também. Estamos encerrando esse episódio, que o Senhor abençoe grandemente. Lembre-se, há uma aliança na eternidade, há um benefício de salvação disponível para você. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.